Oi pessoal, estamos aqui hoje na Psicologia do Dia a Dia para a gente falar sobre um tipo de transtorno emocional. Vou chamar de emocional porque depressão é uma coisa emocional que afeta o nosso sistema mental. Às vezes a gente precisa tomar um cuidado para não confundir depressão com tristeza. Hoje nós estamos vivendo um século onde muitas pessoas desenvolveram a depressão e por causa disso muitas não querem se sentir tristes por medo de estar em depressão. Vamos distinguir as duas coisas. Não é errado chorar. Eu costumo dizer que se Deus colocou a lágrima no seu olho é porque ela tem que descer em algum momento, ela vai aliviar a sua alma, ela vai tirar aquela angústia do seu coração. Então, se for necessário chorar, chore. Não é porque você está chorando que você está em depressão, não é porque você está chorando que você é fraco. Você está chorando porque você precisa desabafar, colocar as coisas para fora. E isso é positivo, porque o choro que você não chorar agora, você vai acabar chorando lá na frente, sem saber o motivo depois. Então, deu vontade de chorar, chore, ok? Chore agora, no momento que você sabe porque você está chorando. Por que eu falo isso? Porque lá na frente, se você entrar em depressão e começar a chorar por esse motivo de hoje, você não vai lembrar do que está acontecendo. Você vai começar a chorar e vai dizer assim, nossa, eu estou chorando, nem sei porquê. O seu inconsciente sabe. Então chore agora, ok? Não tenha medo da tristeza, você precisa viver luto. O que é o luto? Nem todo luto é velório. Luto é sinônimo de perda. Então você perdeu o trabalho, você perdeu alguma coisa que precise chorar, chore. Não tem erro nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. A lágrima foi feita para descer, ok? Tem alguns tipos de depressão. Às vezes a gente acha que toda depressão é mental. Existe a depressão de baixo hormonal. Às vezes a mulher está com algum transtorno hormonal e ela começa a desenvolver sintomas de depressão, que é tristeza, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas. Outro problema físico que causa sintomas de depressão é a anemia. Às vezes você está com baixa de ferro e você acha que está com depressão. Ah, eu não tenho vontade de fazer nada, eu só tenho vontade de ficar deitado no sofá, na cama, não tenho vontade de fazer os meus trabalhos diários, eu estou em depressão. Não. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Exames clínicos. Procure um clínico geral, cite os sintomas e peça exames clínicos. Por quê? Se você tiver com anemia, uma reposição de ferro resolve, ok? Então não se desespere. Por que eu estou citando isso? Porque às vezes a pessoa tem tanto medo da depressão que até foge, nem vai no psiquiatra para conversar sobre, e aí deixa o quadro agravar. Mas, se você vai no clínico geral, faz todos os exames, identifica que é um problema físico, no caso da anemia, você vai repor o ferro e tá tudo ok. Você vai perceber que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com você vai perceber que não tem nada a ver com a depressão mental, ok? A depressão emocional. O mesmo acontece com baixos níveis dos hormônios da tireoide. Então, vamos para o exame clínico. Não vamos ter medo da realidade. Muitos médicos falam, quando você descobre a coisa antes, tudo que é descoberto no início é melhor. Na questão emocional, a mesma coisa. Tudo que você conseguir identificar de início, vai ser mais fácil você se libertar, vai ser mais fácil você se tratar, ok? Existe a depressão emocional. Gente, eu vou explicar um pouquinho. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei, mas tá todo mundo dizendo que tá com depressão. Veja bem. Como eu citei no começo do vídeo, a gente corre de chorar, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir tristeza, né? A gente já dizia Freud que a gente tenta viver pelo princípio do prazer. Então todo mundo é assim, vai tentar viver pelo princípio do prazer. As redes sociais hoje, elas estão mascarando ainda mais a tristeza do ser humano. Por quê? Ela posta fotos sorrindo, em lugares lindos, quando vai viajar, e tá no barco, e tá no navio, e tá no avião, e tá não sei na onde, e tá num lago. Aí a gente que tá do lado de cá, se você não estiver tão bem assim, você vai falar, nossa, todo mundo tá feliz menos eu. Nossa, todo mundo tá alegre menos eu. Mas às vezes aquela pessoa que tá publicando tanta foto, tanta coisa, ela está tão triste, muitas vezes muito pior que você, mas ela está enganando a si mesma. Mostrando pro mundo e pra ela, eu estou feliz. Desligou a câmera, acabou a felicidade. Então não se engane, não se iluda por clipes, por selfie, por vídeos, por live, não se engane com nada disso.
ok? Eu entendo que quem tá feliz não precisa mostrar para os outros. Quem fica mostrando demais é porque tem algum problema a resolver. Então não se iluda. A depressão, gente, ela vem com algo que a gente não resolveu lá atrás. Então a gente teve um conflito com alguma coisa, ou com alguém, ou uma tristeza. Eu vou citar um exemplo fácil de vocês entenderem, compreenderem, só para ficar claro o que eu estou tentando dizer. Por exemplo, existe, digamos que você perdeu um ente querido e você se entende ser a rocha da família. Não, eu não posso chorar, não, eu não posso sofrer, eu não posso mostrar para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, para os meus irmãos que eu estou sofrendo, que está doendo em mim, porque eles já estão sofrendo, eles já estão chorando, então eu não vou chorar. Eu sou aquela pessoa que vou atrás das coisas do velório, do enterro e tal, vou avisar a família, mas eu não vou chorar. Talvez na hora exata que acontece, realmente alguém tem que se superar nesse momento, entre aspas, engolir o choro e tomar a frente das decisões, porque a maioria da família desmoronou ali. Então alguém realmente tem que tratar da documentação, da vestimenta, de um monte de coisa. Mas passou esse do primeiro momento, né? Existe ainda no Brasil, com exceção das vítimas da Covid-19, que não pode ter velório, existe um velório de 24 horas. Então, nesse tempo, nesse período, chore, se entregue. Se você acha que não pode chorar na frente desse ou daquele, chore no seu quarto. Chore sozinho, chore sozinha. Desmorone agora. Por quê? Se você não desmoronar agora, você vai desmoronar lá na frente, pelo mesmo motivo. Porém, lá na frente você não vai entender por que tá chorando, você não vai entender por que tá sofrendo. Vai vir a emoção à tona, aquele choro de repente eu tô chorando no banheiro, não sei nem porquê. E aí a gente, e agora? Né? Tô chorando por quê? Aí vem aquela frase, não sei, do nada eu choro. Não é do nada. O seu inconsciente tem uma carga emotiva muito forte e que ele precisou desmoronar. Porém, ele desmoronou tardiamente, porque você não deixou ele desmoronar na hora certa. Então, muitos estão sofrendo com essa depressão emocional por esse tipo de emoção guardada, ressentida. Eu citei esse exemplo de velório só para vocês, para ficar claro para vocês, ficar fácil de entendimento. Mas existe um monte de situação, né? Um monte de situação, e a maioria que a gente sofreu, às vezes até lá na infância, coisa que a gente não recorda, e de repente a gente está sofrendo por aquilo. É muita situação, é muita marca, é muita vivência, muita convivência, coisas que nós ouvimos, coisas que fizeram para nós, coisas que nos machucaram, e que se a gente não lidou com isso em algum momento, a depressão se instala e nós vamos ter que lidar com ela tardiamente. Então existem vários tipos, né? Existe a depressão pós-parto. Nossa, e o que seria isso? Né? Existem várias nuances para depressão pós-parto também. Né? Existe um momento que essa mãe não quis essa gravidez, ou essa mãe quis muito, mas o cônjuge ou o pai da criança não quis, ou algum familiar, a mãe dessa moça que está grávida, ou o pai, ou alguém a acusou de algo, e aquilo ficou marcado para ela, que depois do parto ela começa a rejeitar a criança. Existem várias nuances, e a depressão aparece naquele momento. A depressão pós-parto ela é perigosa. Fica aqui a dica para você que está gestante, ou para o pai, né, da criança que a mãe está gestante. Cuidado, observe, porque ela é perigosa e a mãe não tem culpa, gente. Ok? A mãe que acabou de dar à luz a essa criança, ela não tem culpa do que está acontecendo. A gente sabe de casos extremos de mães que colocaram o bebê na janela do quarto do hospital para que a criança caísse. Tamanha era a rejeição da mãe. Então, a mãe acaba sendo um risco ao próprio filho, então ela tem que ser tratada logo de cara no hospital. Então, você que é o esposo, o familiar, a mãe acabou de dar à luz ao bebê, comece a observar os primeiros sinais, né? Eu não quero amamentar. Segura você a criança, isso já é sinal.
ok? Algumas mães elas vão desenvolver sintomas leves, outras mais graves, mas fiquem atentos. De preferência, os primeiros 15 a 20 dias, não deixe essa mãe sozinha com o bebê. Observe, a menos que você está seguro de que realmente ela não apresentou sintoma nenhum. Mas na dúvida, se você tiver alguma dúvida a respeito, procure um profissional da área de saúde, o obstetra da sua esposa, do cônjuge que acabou de ganhar o bebê, para que você seja a rede de apoio e ela esteja em tratamento imediato, caso seja necessário, para evitar maiores transtornos, porque a gente já sabe de tentativa de homicídio para com o bebê, quando a mãe estava passando por esse transtorno de depressão pós-parto. Então a depressão pós-parto é muito perigosa e, repito, não é culpa da mãe, né? Ela está com um problema emocional que precisa ser tratado e depois tudo se resolve, ela aceita a criança normalmente, mas precisa ser tratado de imediato, porque a criança corre risco com essa mãe, ok? É difícil admitir isso, mas a criança corre risco quando a mãe está em depressão pós-parto, porque a mãe que acabou de ganhar o bebê, ela não vai conseguir identificar, gente, para ela é o normal dela, tá? Então você que é rede de apoio, você que é o pai da criança, que é o avô, avó, familiar, observe. E se perceber que precisa de ajuda, já busca um profissional a respeito. Existe a depressão maior, que o DSM-5, né, que é o Manual dos Transtornos Mentais, ele identifica como transtorno maior. Qual que seria isso, a depressão maior? Ela é aquela depressão que para a pessoa. A pessoa não tem mais vontade de trabalhar, a pessoa não tem mais vontade de comer, ela não tem vontade de sair, ela fica fechada dentro do quarto, ela não tem vontade de se banhar, ela não tem vontade de se cuidar, né? Algumas pessoas, elas ficam numa situação que elas comem e colocam o resto de comida embaixo da cama, ela não tem coragem, entre aspas, de sair do quarto e ir até a cozinha para levar o prato que o familiar trouxe para elas se alimentarem no quarto. Então, e esse tipo de depressão é a depressão que ocasiona suicídio, porque a pessoa ela se sente tão mal a respeito da vida, ela não consegue enxergar a vida como a gente enxerga, e ela passa tão mal que ela começa a entender que para acabar com aquele sofrimento, só dando cabo à própria vida. Então, esse é um tipo de depressão em que precisa ter uma observação maior, um cuidado maior pela rede de apoio. Que rede de apoio é essa? É o pai, a mãe, o familiar, o cônjuge, quem está perto que pode apoiar. Eu sei que é difícil, porque quando a pessoa está dessa forma, ela normalmente acaba estando até em atestado médico, porque ela não consegue trabalhar. E o cônjuge, o familiar, não pode deixar o trabalho para ficar com ela, mas é interessante que tenha alguém que possa estar monitorando essa pessoa, porque ela pode sim vir a cometer suicídio. Uma coisa que você precisa observar são as frases do suicida. O suicida não é aquele, entre aspas, que vai ficar falando assim, eu vou me matar, vocês só vão me dar valor quando eu morrer, eu vou dar cabo na minha vida, a culpa vai ser de vocês. O suicida, ele fala nas entrelinhas. É aquele tipo de mensagem assim, de frase assim, nossa, minha vida não vale nada. Nossa, eu não sei porque eu tô aqui no mundo ainda. Não sei porque que Deus não me levou. Nossa, isso não é vida. Então, no meio de uma conversa aleatória, ele joga essas frases. E isso são frases suicidas. E isso é algo que você, que faz parte da vida dessa pessoa, fique atento. Comunique a outros familiares. Se você trabalha com alguém que fale isso constantemente, busque falar com o familiar e dizer, olha, essa pessoa está nessa situação e eu acredito que é uma situação de risco. Então, são coisas que a gente consegue intervir, né? Então, a depressão ela tem essas nuances, a gente precisa observar, a gente precisa ficar atento, tá? Mas, lembrando, como eu falei no início do vídeo, depressão é diferente de tristeza. Fique triste, chore, lamente, viva seu luto, a sua perda, chore, ok? Mas a depressão não é, entre aspas, só isso, só essa tristeza, ela vai muito além. Normalmente o que está embutido nisso, nessa tristeza, nessa depressão, é algo lá do passado, é algo mais intrínseco do que a gente possa imaginar. Mas deseja como que a gente vai lidar com isso, como que vai descobrir o que é a causa dessa depressão.
vai procurar o profissional psicólogo, psicóloga, e juntos vocês vão conseguir identificar a causa dessa depressão. Igual a da ansiedade, nós temos um vídeo aqui no canal falando da ansiedade, talvez você vá precisar dos psicotrópicos antidepressivos. Para quê? Para amenizar esse sintoma e você e o profissional da saúde possam conversar a respeito do que está te afetando, para que juntos, com o sintoma mais baixo, vocês consigam chegar no gatilho do que ocasionou essa depressão. Encontrou o gatilho, os sintomas estão melhores, você já não está sentindo mais essa tristeza, essa baixa autoestima, tanto pesar, aí sim você e o profissional da saúde que te receitou o psicotrópico, vocês vão estar estudando o desmame para diminuir a quantidade de medicamento e você vai começar com o passar do tempo, você deixa de ter necessidade de tomar o remédio antidepressivo, ok? Então, são doenças emocionais que estão agravando, a gente tem muitos casos aí, acho que todo mundo já ouviu falar de alguém que tem um na família que aconteceu isso, mas tem cura, precisa buscar, ok? Não fique entendendo que eu tenho depressão para sempre. Vá buscar tratamento, busque um profissional da saúde que te ajude nesse sentido. Se o profissional entender, se você ainda não toma o medicamento psicotrópico e o profissional psicóloga entender que você necessita, siga a orientação dele, procure um profissional da saúde mental, psiquiatra, para te receitar o medicamento, faça o tratamento com esses dois profissionais que você vai conseguir sair, você vai conseguir vencer. Ok? A gente sabe de muitos relatos, é difícil sair de uma depressão, é difícil, você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é buscar esse tratamento, essa ajuda profissional. Não ache que você dá conta sozinha, não imagine que não, eu vou conseguir, não preciso disso. A gente vê muito isso, ainda existe muito preconceito com o tratamento psicotrópico, psicológico da pessoa. Mas não se ache melhor que ninguém, não se ache mais forte que ninguém. Você também precisa de tratamento se você está percebendo que você tem esses sintomas. Ok? Deixo aqui então meu recado nesse vídeo. Fico aguardando vocês no próximo. Nós estamos no nosso canal Psicologia do Dia a Dia exatamente para ajudar vocês. Deixem nos comentários o assunto que você gostaria de ver aqui no vídeo. E se você quiser, pode mandar o assunto lá no nosso e-mail. E toda semana vocês vão ver, e a gente vai se falando, e toda semana vocês verão vídeos novos aqui no nosso canal. Nosso intuito é estar aqui com vocês, ajudando a melhorar o seu dia a dia. Eu te aguardo.